Ministério da Cultura e Cedro Mineração apresentam Cine Brasil, Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Cedro Mineração. Apoio Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. Realização Cinear. Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Uma deslumbrante cena aérea revela um pequeno distrito cercado por intensa vegetação verde. Em letras maiúsculas e brancas, surge o título Antônio Pereira, maio de 2023. José Deusdedit. Ele me deu a oportunidade de nascer aqui em Antônio Pereira. Marlete Deusdedit. Porque ele veio de fora há 60 anos, mas ele me deu o privilégio de nascer aqui, de deixar pingar meu primeiro sangue aqui nessa comunidade. Por ele gostar tanto desse lugar que ele escolheu ficar, ele resolveu criar raízes aqui. Aparece Marlete, segurando seu smartphone, mostrando uma foto de seu pai, homem negro, usando o chapéu. Quadrilhas aqui. Ele era muito conhecido, ele era muito amado. Meu pai era... Em close detalhado, uma flor desabrochada de pétalas amarelas enche a tela. Neste momento, uma viela recebe a atenção da câmera, onde um ciclista seguido de um carro percorre a estreita rua. Sérgio Marcos Pedrosa. Dia 23 de dezembro de 2000 para 2001. Estou aqui até hoje e não tenho vontade nem de voltar aonde que eu moro. Só vou para passear e quando chego já quero voltar. Nasci em casa, parto normal, em 2/5/1974. Para mim, Antônio Pereira significa a minha origem. Por eu ter nascido aqui, foi o berço da minha infância, o berço da minha juventude, é o berço da minha existência hoje. Então, assim, é um lugar que eu não trocaria por outro lugar nenhum. Apesar de todos os problemas, de todas as situações divergentes que a gente encontra aqui hoje, eu não troco por lugar algum. Eu acho que aqui é onde eu quero finalizar a minha estadia aqui na Terra. Antônio Pereira significa tudo na minha vida, né? Foi onde eu nasci e fui criada, né? Jane Rosa de Queiroz. Com todas aquelas pessoas daquele tempo, de criança, de adolescente, né? Que a maioria hoje já não existe, mas está guardado, né, no coração. Uma cena aérea proporciona uma visão panorâmica de Antônio Pereira, com suas poucas ruas e casas Pereira simples. É uma bênção. Eu vim de Vespasiano para trabalhar aqui e não voltei mais, porque esse lugar aqui Vera Lúcia Rodrigues Marinho. Lugar calmo, super tranquilo. Muito bom. Nasci aqui em Antônio Pereira. Meu pai chamava, já falecido, chamava Joel Inácio. Minha mãe Maria Avelina Inácio. Era uma beleza, porque era as criançadas, né, os vizinhos, né? Marisa Inácio. Na escola, né? A gente ia para a escola, Dona Daura. E brincadeira na rua, né? Não tinha negócio de ficar fazendo palhaçada na rua, não. Era só brincadeira mesmo, meninada. Brincava de roda, brincava de tudo. O que a gente fazia é estudar, né? Naquela época até a 4ª série, e a gente trabalhava, né? A gente trabalhava em casa ajudando, né? Praticamente todas as mães, né? Ia para o Rio tirar ouro, trabalhava, e a gente ficava em casa, né? Ajudando. Em certos pontos era melhor, porque a gente não tinha quase nada, mas não sei, a gente era feliz com o pouco que tinha, havia muito respeito. A câmera explora as ruas da cidade, revelando as casas de arquitetura histórica que testemunham o passado e cultura do distrito. Daqui lá fica 35 quilômetros, mais ou menos, pela BR. Mas nós temos nossos lugares que passam pela serra, que é a estrada real, né? Acho que dá uns 18 quilômetros. A paisagem daqui de Antônio Pereira até Ouro Preto é excelente, é ótimo. Na Estrada Real, você vê São Bartolomeu, que fica atrás da serra, você vê Capanema, mas a paisagem é ótima, né? Você vê a serra, você vê arraiais. Uma nova cena aérea nos mostra a serra verdejante que envolve Antônio Pereira. Antônio Pereira, me parece assim que foi fundado, pela história que conta, né, de 1700 e naquela época, do tempo do ouro, foi um bandeirante, né, chamado Antônio Pereira Machado, que vieram para Ouro Preto e desceram a serra, né, e descobriram o ouro. E eles vieram garimpar, né, e depois, pelos relatos, né, antigos, acho que o ouro diminuiu
E aí parou, né? Eles contam que o senhor português que conheceu, que chamava Antônio Pereira Machado, né? Aí deram o nome dele. Deram o nome dele, que ele andava aí, acho que caçando, né? Isso que ele chamava Antônio Pereira Machado. Então, Antônio Pereira foi um bandeirantes, né? Antônio Pereira Machado. Ele veio desbravando, né? Desde Conceição do Mato Dentro até chegar aqui em Antônio Pereira, que era um arraialzinho com poucos habitantes, e aí ele se apaixonou pela localidade e acabou fixando residência aqui. Uma igreja em ruínas, destelhada e tomada pelo verde da natureza, é retratada na tela. Na tela, uma rua de calçamento é observada, onde um carro e alguns moradores passam. Além das brincadeiras, ela é muito ligada às pessoas que ainda moram aqui, essas pessoas mais velhas. A Dona Marisa é uma, né? Ela é uma referência para a nossa comunidade, porque é através dela que a gente ouve as histórias do nosso lugar, porque só ela consegue transmitir para a gente o que realmente era aqui na época dela, na época de criança. Então ela conhece isso aqui como se fosse a palma da mão dela. Marisa Inácio, conheci os pais dela, né? Seu Joel Inácio, Dona Maria Velina. Eu ia muito na casa dela, né? Com minha mãe, eu era menina. Depois Marisa sumiu, mas por quê? Fui trabalhar em Ouro Preto, né? Ficou lá muitos anos. Depois ela voltou, tinha a irmã dela, né? Que chamava Lourdes. Eu frequentava essas casas todas, porque naquele tempo tinha muitos negócios de visitar, né? Todo sábado a gente ia. Eu tinha minhas tias lá na Rua da Lagoa, então todo sábado minha mãe ia. E aí a gente ia parar na casa de um, parar na casa de outro, e assim mesmo na casa da Marisa, né? A Dona Marisa ela é uma referência pra gente, uma referência cultural, porque ela faz parte de Antônio Pereira e ela faz parte da minha memória afetiva também. Tinha muita festa, tinha festa de reinado, tinha festa de São Sebastião, e a festa junina muito boa. Agora não tem mais, agora tem só essas fogueirinhas, né? E só bagunçada só, né? Agora não tem festa boa aqui mais. Festa de reinado era assim, tinha rei e rainha, príncipe, princesa, criados, né? Tinha a rainha velha do ano passado, ia buscar a rainha nova desse ano em casa. A rainha nova ia na frente, a rainha velha ia atrás, levando a coroa para entregar a rainha nova. Eu cheguei a ser princesa um ano, né? Tinha o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, e tinha o juiz e a juíza da Palma. Então, a banda ia, né, nas casas buscar o rei, depois ia na casa da rainha, ia na casa da princesa e enfeitava as portas, né, com arcos de bambu, com bandeirinha. Aí hoje eu participei, que eu fui até rainha. Eu fui rainha aqui. Eu estava nova, né? Era festa muito boa. Saía em procissão. Somos conduzidos pelas ruas da cidade, cercadas pelo verde que abraça Antônio Pereira. Assim, a chamada, né? A chamada da rainha velha para a rainha nova entregar a coroa. É muito bonito. Todo vestido de princesa, de luvas, vestido cheio de renda. E a gente ia para a igreja, né? Chegava na igreja, tinha aquela cerimônia, né? O padre chamava, né? A gente ia e tomava posse. Quando chamava o nome do rei, da rainha, a banda tocava uma música muito bonita. E aí o padre jogava água benta, colocava a coroa, né, na cabeça do rei, da rainha. Eram as coroas tudo de prata, muito bonita. Na hora lá tem aquelas cantorias, né? O padre com a vara benta, né? Para benzer a gente entregar para a rainha nova a coroa. E as coroas daqui até sumiu. A rainha velha que foi me buscar em casa, eu lembro dela, ela morreu também. Foi uma tal de Liberalina, ela morava aqui de lado. Ela que foi me buscar em casa. Em primeiro plano, vemos a fachada de uma casa simples, com portas e janelas de madeira fechadas. Eu lembro desse cavaleiro que passava, né, que a gente ouvia.
Assim, ele para meia-noite, 1 hora, ele passava. Todo dia ele passava. Mas ninguém via ele, só escutava o tripé. São várias histórias que a gente ouvia na nossa infância. Quaresma pra gente, na minha época de infância, era 10 horas da noite a gente tinha que correr para dentro de casa, porque senão a gente ia correr o risco de ver assombração, né? Porque eles contavam, olha, você fica na rua depois de 10 horas, acontece isso, acontece, vocês vão ver assombração, vocês vão ver mula sem cabeça. Tinha lobisomem, sim, mas eu nunca vi. Eles contavam que tinha, né? Lobisomem, tinha cavaleiro que andava pela rua, né? Esse tal de cavaleiro, eu mesmo já ouvi muitas vezes ele passando. Era um cavalo que parecia que tinha só 3 pés. Uma vez meu pai contava que eles fizeram uma roda para ver, falou assim, hoje nós vamos cercar esse cavaleiro, que ele tem que passar por nós. Aí quando eles cercaram, ele estava descendo lá da Igreja Queimada. Quando ele falou assim, ele tem que passar por aqui, né? Quando eles voltaram, ele já tinha passado por eles. E não, eles não viram. Ele já estava do outro lado. Essa história do cavaleiro é uma que mais marca a nossa história, que é essa história. Eles falavam que era alguma alma, né, que vinha lá do cemitério, né? Muita gente falava que era contava que era, acho que um padre que tinha perdido a chave sacrada, mas não podia ser, né? Era um cavaleiro que ele passava perto da Igreja Queimada. Tem uma estradinha de pedra ali que ela foi construída, mas ela não foi terminada. Aí eles contam que ele veio para roubar uma moça no casamento e não conseguiu, ele voltou sozinho, mas que sempre ele vinha, né, a cavalo. A Igreja Queimada... Somos guiados para dentro da Igreja Queimada. Suas paredes de alvenaria aparente com manchas escuras rememoram seu passado em chamas. Na igreja. Outros já têm outra versão que fala que o sacristão, acho que deixou cair faísca de vela no tapete e incendiou. Mas também falam que esse homem foi para a Bahia e chegou lá e cometeu um crime. E quando ele foi preso, diz que ia para a forca, né, naquela época. Aí diz que ele confessou que tinha feito, né, isso em Antônio Pereira, roubado e ateado fogo numa igreja. A fachada da igreja é apresentada novamente. Erguida debaixo de um intenso... A câmera retrata os moradores do distrito de Antônio Pereira. Porque por ser um lugar histórico, tem muita riqueza, não falta emprego. E as pessoas, a população é excelente. Quem não gosta de você, não te amola, não te atrapalha, não te atrasa. Gostou, não gostou, passa por lá, você passa para cá. Você fica lá e eu fico cá. E aqui para fazer amizade é muito fácil. Só tem que ter honestidade, compreensão e ser amigo de todo mundo. Eu gostaria de voltar no meu tempo de escola. Ai, a minha infância de estar aqui, sabe, de brincar, as brincadeiras de rua, sabe, as brincadeiras que a gente podia sentar na beirada da calçada, assim, se preocupar com o anoitecer. As amizades, né, meus amigos que cresceram comigo e aqui a gente convive até hoje. Tinha o recreio era assim, os meninos brincavam no terreiro da professora e os meninos brincavam na rua, era tudo separado, né? A roda é assim, eu juntava as meninadas, um dava a mão ao outro, né? Fazia aquela roda grande de menino e começava a cantar, punha verso, né? Punha verso para um, punha verso para outro. Ciranda, cirandinha, né? Vamos todos cirandar, né? Uma última cena aérea da cidade encerra o filme. Meia volta vamos dar, né?